Vamos fazer a conexão campo e cidade com quem entende, com a Alessandra Mello. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. Vamos lá, então, vamos falar do dólar aí, você acabou de mostrar, né? Hoje alta acentuada durante a manhã, nesse momento segue operando em alta e já devolvendo aí as perdas que teve ontem em relação ao real. Ontem fechou 5,51, né? E a tendência é emplacar aí a terceira semana do dólar com valorização em relação ao real. E você tem razão, na verdade, a principal influência é internacional, né? Existe um clima de pessimismo no mercado internacional, a gente vem falando aqui diariamente, relacionado ao coronavírus, né? O que acontece? Está piorando, tem números, aumento de casos, principalmente no Reino Unido, na França, na Espanha, são economias importantes, e o mercado começa a se perguntar, será que tem uma segunda onda? Será que vai ter que fechar parte do comércio, das atividades da indústria, das importantes economias aí pelo mundo? Será que isso pode acontecer também em outros países? Né? É muita pergunta aí para responder, e por isso o clima de incerteza, e aí os investidores fogem dos ativos de maior risco, que são as bolsas, né? E ficam ali se protegendo no dólar, por isso o dólar sobe em relação às principais moedas pelo mundo, não somente em relação ao real. Um outro fato que tem contribuído um pouco para a incerteza, para esse pessimismo internacional, está relacionado aos Estados Unidos, né? O mercado gostaria muito que fosse aprovado um pacote de estímulo à economia norte-americana, né? É a maior economia do mundo, e aí tem se falado, os democratas têm falado lá em 2,2 trilhões de dólares, que seria esse pacote de estímulo aí para a economia, para dar um gás aí nessa recuperação dos efeitos da pandemia, mas os republicanos são um pouco mais austeros na questão dos gastos fiscais, não estão chegando a nenhum acordo, e os analistas acreditam que é muito difícil que saia um acordo lá antes das eleições americanas aí que acontecem no mês de novembro. Por isso permanece esse clima aí de cautela, tem que acontecer alguma coisa nova para mudar esse cenário. Aqui no Brasil também não tem notícias que possam virar essa tendência, né? O mercado vive ainda naquela expectativa das reformas, da possível nova CPMF, da questão da desoneração dos setores da economia, negociações que estão acontecendo no ambiente político e que ainda não tem uma definição. Por isso, não há fatores internamente aqui que possam pressionar o real para se valorizar em relação ao dólar, descolando aí do que acontece no mercado internacional. A nossa bolsa também caminha para a quarta semana de queda, né? Hoje está operando no negativo em função de todos esses fatores que eu citei aí. Mas, só para encerrar a nossa participação aqui, trazer também uma notícia positiva aí da economia que saiu hoje, né? Saiu mais uma vez a informação da PNAD Covid, aquela pesquisa de desemprego que o IBGE está fazendo para medir o impacto da pandemia no mercado de trabalho. Então, ele sai a cada semana. Na primeira semana de setembro, houve finalmente uma leve queda na taxa, né? São 700 mil pessoas a menos procurando emprego, na comparação com a última semana de agosto, quando teve recordes. Por isso, agora então são 13 milhões de desempregados e não 13,7 milhões de desempregados, que era o que a gente tinha lá no final de agosto, né? É um número ainda bastante alto, né, se comparado ao que se via antes da pandemia. Só para a gente ter uma ideia, em termos de taxa de desemprego, certo? No final de agosto estava 14, né? Agora ficou em 13,7. E só que em maio era de 10% essa taxa, né? Em maio a gente tinha 10 milhões de desempregados e agora a gente tem 13 milhões de desempregados. Quer dizer, que bom que estamos tomando a direção da recuperação do mercado de trabalho, mas tem um longo caminho pela frente ainda para a gente conseguir atenuar todo esse efeito aí de desemprego que se viu em função dos efeitos da pandemia aqui no Brasil.